Fala pessoal, tudo bem? Então essa semana nós trabalhamos um pouco essa ideia de prova emprestada no processo penal, né? O que é essa prova emprestada? Ela tem validade no processo penal? Então a primeira coisa que a gente trabalhou é o que é a prova emprestada, né? O que vem a ser a prova emprestada. Então a prova emprestada é aquela prova que ela foi produzida em um processo, por exemplo, no processo A foi produzida uma prova e depois observou-se que essa prova produzida lá no processo A ela tem também ela tem utilidade, ela serve como prova num processo B. Então essa prova produzida no processo A é feita uma cópia, é feito traslado, né, como nós do direito gostamos de falar. Essa prova produzida no processo A, ela é trasladada para o processo B. E nesse processo B, ela também é utilizada como prova. Então essa, de modo geral, essa é a prova emprestada no processo penal. E essa prova emprestada, ela tem validade, ela pode ser utilizada no processo penal. Então nós temos duas situações. A primeira é quando nós estamos diante da produção de uma prova documental. E a segunda situação de respeito quando nós estamos diante de uma prova testemunhal. Então são duas situações diferentes que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então a gente, sim, falando de prova documental, essa prova produzida no processo A e emprestada para o processo B, ela tem validade, tá? Mesmo que no processo que não existe uma coincidência de partes em ambos os processos, tá? Então essa prova documental, ela pode ser emprestada sem problema. Quais são os cuidados, né? O que tem que ser observado, né? Primeiro a gente vale destacar que a prova documental, normalmente ela é produzida, é uma prova pré-constituída no processo. Então ela é produzida, ela é feita, essa prova documental ela acontece no processo, né, sem um contraditório imediato, né? Então as partes ela exercem como um contraditório posteriormente à sua produção. Então, o que acontece? Essa prova produzida no processo A foi emprestada para o processo B. Qual o cuidado que o magistrado tem que ter para essa prova ter validade? No processo B, o magistrado ele deve abrir vistas para a parte se manifestar com relação a essa prova documental, né? Exercer o seu contraditório, exercer sua ampla defesa. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Não existe, na produção da prova documental, não existe um contraditório imediato. Mais uma vez, essa prova do processo A juntada no processo B deve ser oportunizado para que a parte exerça o contraditório, né? Ou diga que está ok, essa prova está tudo ok, ou que conteste essa prova que foi produzida, né? Então, é importante ficar atento a esse detalhe. Situação diferente de respeito à produção da prova testemunhal, né? Então, essa prova testemunhal, ela pode ser emprestada, ela pode ser pega essa prova testemunhal do processo A e ser colocada no processo B sem problema algum, né? Mas então, o que tem que ser feito, né? Tem que acontecer uma coincidência de partes, então as mesmas partes que estão envolvidas no processo A, onde essa prova testemunhal foi efetivamente produzida, são as mesmas partes estão no processo B. Então, essa prova testemunhal feita no processo A, e a prova testemunhal tem uma característica especial, né? Que o contraditório dela, a impugnação dessa prova testemunhal, a sua produção, ela tem uma imediatidade. Então, ela é feita, ela é produzida já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, né? E, como eu disse, existe uma imediatidade. Então, a parte ela está ali no momento da produção da prova testemunhal. Então, ela pode contraditar essa testemunha, ela pode fazer perguntas para essa testemunha, né? Então, a gente tem que ter ideia disso. A natureza da prova testemunhal, ela tem essa situação. É dado direito à parte ou ao acusado de participar da produção dessa prova, justamente para poder fazer pergunta, para contestar. Então, tem que ter esse cuidado. Então, essa prova testemunhal, ela sim, pode ser emprestada, desde que exista uma coincidência de partes, tanto no processo A quanto no processo B. A prova no processo A, ela foi produzida na presença dos acusados do processo B. Então, ela tem validade porque já existe um contraditório natural dela. Outra situação ocorre, né, quando não existe essa coincidência de partes, o magistrado ele pode pegar essa prova do processo A e encaminhar para o processo B, né? Isso falando quando não são as mesmas partes envolvidas em ambos os processos. O magistrado ele pode fazer isso,
só que daí no processo B ele também tem que ter o cuidado, ele deve intimar o acusado no processo B para se manifestar sobre essa prova, né? Sobre essa prova testemunhal produzida no processo A. Caso ele nada reclame ou caso ele diga que está tudo ok, essa prova testemunhal produzida no processo A pode ser tranquilamente utilizada no processo B. Por outro lado, a parte no processo B ela pode impugnar essa prova testemunhal e requerer que ela seja refeita, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque, como eu disse, essa prova testemunhal ela tem essa característica na sua produção de imediatidade. O acusado ele deve estar presente no momento da produção dessa prova testemunhal. Então, se esse acusado no processo B não foi parte no processo A, ele tem esse direito deve ser assegurado pelo magistrado de essa prova ser produzida na sua presença. Então, ele pode impugnar a produção, caso ele não tenha participado da produção da prova testemunhal no processo A, ele pode impugnar a produção, o empréstimo dessa prova para o processo B, requerendo que essa prova seja novamente produzida. Então, essa é a diferença. Então, basicamente, prova documental ela pode ser emprestada sem maiores critérios, devendo o magistrado, no processo B, intimar o acusado para que ele se manifeste, exerça o contraditório nessa prova. Já a prova testemunhal, ela pode ser emprestada quando existe coincidência de partes em ambos os processos, ou deve intimar também no processo B, né? Caso não exista essa coincidência de parte, deve intimar no processo B o acusado para dizer se está tudo ok com essa prova ou para ele se manifestar, impugnar essa prova, requerendo a nova produção dessa prova testemunhal. Então, esse foi o vídeo da semana, espero que você goste aí. Para aprofundar um pouco mais aí seus estudos sobre processo penal, direito penal e advocacia criminal, eu convido você para conhecer o nosso site, que é www.luisflores.com.br. Lá tem muito material, e-books, materiais gratuitos e nós temos vários artigos publicados lá falando sobre vários temas do processo penal. Um abraço aí, até o próximo.